Entre estrelas, jogos de realidade virtual, enigmas e mistérios, a verdade espreita. Galera, o Problema dos Três Corpos estreou na Netflix e tá dando o que falar. Vamos conferir nesse vídeo o que a gente achou da série. Fala galera, beleza? Divo na área mais uma vez. Galera, como eu comentei então, estreou na Netflix a série O Problema dos Três Corpos, que é dos mesmos criadores de Game of Thrones. E hoje a gente vai mergulhar aqui no que a gente achou da série, né? Então, são 8 episódios, né? Mais ou menos umas 7 horas e meia aí de maratona, né? E a gente maratonou no final de semana pra trazer pra vocês aqui tudo que a gente pode, sem muito spoiler, né? Pra não estragar a experiência de quem optar por assistir, mas o que a gente achou da série, se vale a pena ou não. Então essa série, galera, que é uma série de ficção científica, ela é baseada num livro chinês, um aclamado livro chinês de mesmo nome, de um escritor chamado Cixin Liu. E vendeu pra caramba, ganhou um monte de prêmio lá, então é um best-seller mesmo mundialmente. Eu não conhecia os livros, não fazia ideia deles, o primeiro contato que eu tô tendo foi com a série, mas não é à toa que se é um livro best-seller, né, que fez muito sucesso no mundo, essa série ia chamar muita atenção, né, e tá chamando muita atenção. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a trama, né. E a sinopse dessa série, ela é bem simples, galera, se liga. Uma decisão tomada por uma jovem chinesa nos anos 60 reverbera pelo espaço e tempo e apresenta resultados nos dias atuais. Assim, um grupo de cientistas une forças com um detetive para lutar contra essa ameaça em questão. Então a sinopse meio entrega, né, galera, a série se passa em dois momentos históricos ali, né? Um pouco lá na década de 60, tem uns flashbacks mostrando o que aconteceu lá na década de 60 com essa cientista chinesa, né? E muito do que acontece nos dias atuais por conta disso, né? O começo da série a gente fica muito preso no mistério, né? Tem algumas mortes, algumas coisas que acontecem ali que você não consegue entender o que tá acontecendo. A ciência no mundo como um todo tá passando por uma crise, né? Os aceleradores de partículas estão dando resultados que nunca deram antes, resultados que não fazem sentido, né? E por consequência disso estão perdendo investimento, estão perdendo confiabilidade, vamos chamar assim, né? E por isso, muitos experimentos estão fechando. E aos poucos a gente vai entendendo o porquê disso, né? Eu achei que a série combina bem, assim, o suspense, esse mistério com o drama e desenvolvimento dos personagens ali, tá? Alguns são mais desenvolvidos, outros menos, obviamente, né? E como mistura tudo isso com ficção científica, a gente tem aí uma questão visual muito bem elaborado, ele é visualmente muito bonito, eu achei. E pra mim criou um estilo narrativo ali, visual, que me deixou preso à série do começo ao fim dos episódios. Alguns podem achar que no começo, principalmente os primeiros episódios, foram um pouco mais lentos, isso é até um pouco verdade, mas ao passar dos próximos episódios, dos acontecimentos que vão surgindo na tela ali, você percebe que fazia sentido essa velocidade um pouco menor aí no começo, na minha opinião. E falando em personagens, galera, não tem como não falar sobre o elenco, né? E pra quem já assistiu Game of Thrones, tem alguns personagens ali que são atores que estavam em Game of Thrones, né? Foi bacana vê-los em tela novamente. Mas citando num contexto geral os principais personagens, a gente temos a Eiza Gonçalez, galera, que eu não conhecia, eu vi que ela fez participação em outros filmes ali também, mas naquela série Um Drink no Inferno ela participava, não lembrava dela. Ela faz personagem de uma das cientistas aqui, que essa até tem um arco muito bacana, pesado inclusive, que ela tem uns dilemas morais ali bem importantes no decorrer da série. Ela é uma das principais ali do grupo de cientistas, né? Temos também o Benedict Wong, que você vai lembrar dele lá de Doutor Estranho, ele faz o Wong em Doutor Estranho, ele faz o papel aqui de um detetive que tá investigando as mortes dos cientistas para ver o que tá acontecendo, ele tem um papel bem importante na série. Temos a Jessie Wong, que aqui talvez seja uma das principais protagonistas do núcleo ali dos cientistas, também não conhecia ela, achei que ela entregou muito. Mais um ator que eu não conhecia, galera, o Jovan, não sei como é que pronuncia, né? Adepo. Ele faz o papel do Sol na série. Ele no começo, ele dá a entender que ele não ia ter tanta importância na série como um todo. Ele participava de muitas cenas e tal, mas sempre como um apoio, sempre como um personagem mais secundário ali. Mas tem uma reviravolta na série ali, isso acontece em alguns episódios, acontecem algumas reviravoltas, que ele passa a ter um protagonismo muito importante, assim, sabe? Passa a ter um papel muito importante na continuidade da série, né? Então é um personagem que com certeza, se a série continuar, se tivermos mais temporadas, que ainda não foi, né, divulgado se teremos uma segunda temporada, mas é um personagem que terá bastante ênfase. Temos o Alex Sharp, que esse cara aqui eu achei que ele atua muito bem. O personagem dele, ele passa por um perrengue muito forte na série, assim, um arco dramático muito pesado mesmo. E eu achei que a atuação dramática dele foi muito boa, assim, sabe? Gostei pra caramba. Ele tem um início, meio e quase um pseudo fim ali, quem assistiu a série vai entender o que eu tô falando, mas o ator, na minha opinião, entregou pra caramba e eu gostei de ver. E aí nós temos o trio aí que eu comentei de Game of Thrones, né? Nós temos o John Bradley, que ele fez o Sam Tarly do Game of Thrones, né? Temos o Liam Cunningham, que ele fez o Lord Davos, né? O Senhor das Cebolas, né? Que
Porra, um dos personagens que eu mais gostava do Game of Thrones era o Senhor das Cebolas. Tem um arco dramático muito pesado lá. Ele faz um papel bem importante aqui na série, bem bacana, com bastante tempo de tela e tal. E temos o Jonathan Pryce. Esse aqui, ele é bem conhecido, é um ator bem... Já fez muita coisa, né? Fez Os Dois Papas, participou do Piratas do Caribe. E no Game of Thrones, vocês vão lembrar dele ele era o Alto Pardal. Algumas das cenas que eu mais gosto do desenvolvimento da Cersei, que é uma das vilãs lá de Game of Thrones, é com ele em cena também. Então é um ator que é bacana ver ele em tela de novo, né? Mas e esse trio aqui de Game of Thrones, quem lembra? Comenta aqui embaixo. E essa atuação, galera, de peso em geral, né? No contexto geral de peso, ela ajuda pra entregar na imersão mesmo, a imersão dramática dos personagens, né? Mas eu achei que o desenvolvimento foi bacana e vamos ver no decorrer das temporadas, né? Entendo mais temporadas. E tem que ter, na minha opinião. E como eu comentei, né, galera, os personagens principais ali, o principal núcleo são dos cientistas ali, né? E apesar de ter muita coisa científica, né, que eles nem se atentam muito em explicar, e eu acho que até faz sentido, porque tem algumas coisas ali que temos que ter uma suspensão de descrença ali, porque é uma série de ficção científica, então tem algumas coisas ali que não tem explicação científica mesmo, e eu acho que nem devem ter, mas os personagens, eles transitam entre essa genialidade científica que eles têm e a vulnerabilidade humana, né? Então a gente percebe que algumas questões da vulnerabilidade humana ali são bem afloradas na série, o que eu gostei pra caramba. E a conexão entre esses personagens, apesar de alguns deslizes ali no meio, eu achei que ajudou muito na profundidade dessa série. Obviamente que isso é a minha opinião, né? Então tem gente que pode não concordar, mas pra mim eu achei que foi bacana, assim. Algumas coisas científicas que me incomodaram ali, algumas resoluções que eles tiveram científicas que me incomodaram, não foram suficientes, por exemplo, pra eu não gostar dessa série, né? Eu passei batido em algumas coisas, algumas explicações. Vou dar um exemplo aqui sem tentar dar muito spoiler, né? Eles usam em determinado momento, isso já apareceu nos trailers, né? Uma espécie de capacete ali que é como se fosse um game, né? Um jogo de realidade virtual. E esse jogo, ele é muito real a ponto de você ter a imersão tanto visual quanto de sensações, né? Isso a gente sabe que ainda não é possível. A gente pode ser que em algum momento no futuro isso venha a ser possível, mas hoje ainda não é. Mas enfim, isso passa batido total na série, porque, querendo ou não, né, como a gente vem falando, é uma série de ficção científica, né? Então a história como um todo, ela passa por cima disso. Mas quem vai passar por cima de tudo isso mesmo é você, se você der o like agora, galera. Clica aí que isso vai ajudar muito na divulgação do canal, vocês não fazem ideia, e ainda é de graça, cara. O YouTube não cobra nada. Então aperta o botão no joinha, e se você não gostou das groselhas que eu tô falando aqui, aperta no dislike também, que tá tudo certo. Mas e a minha opinião num contexto geral sobre a série, galera? Gostei ou não gostei? Galera, eu gostei. Vale a pena assistir? Pra mim valeu, eu gostei de assistir, maratonei rápido a série, não foi custoso maratonar essa série pra mim. Então eu acho que num contexto geral, tudo que ela entrega de mistério, de alguns medos da humanidade como um todo, tô tentando não dar spoiler aqui, mas enfim, eu acho que vale muito a pena você assistir. Mas uma coisa que me incomodou, e eu vou compartilhar com vocês aqui, é que essa série, ela teve 8 episódios e tal, mas ela não terminou, né? Então, obviamente, a história, o arco da história não finaliza, né? E eu achei que eles não acertaram no season finale, né? Ele é um season finale com hype meio baixo, eu achei, sabe? Eu até tava na pesquisa aqui sobre o livro um pouco pra fazer o vídeo de hoje. Esta primeira temporada eles adaptaram o primeiro livro e parte do segundo, né? Então, ao invés de eles usarem o gancho do final do primeiro livro pra terminar essa primeira temporada, que é mais ou menos o 5º episódio ali, eles acabaram optando por trazer algumas coisas do segundo livro. E aí, na minha opinião, fez com que o season finale fosse meio anticlimático, vamos chamar assim. E outra coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é o quão grandioso tá sendo essa história. Então a narrativa que é colocada e a problemática que é colocada, que começa com alguns mistérios ali sobre a morte de alguns cientistas, mas depois pega uma proporção muito maior, é uma história muito grandiosa. Então essas histórias, quando são muito grandiosas, a tendência é que se eles não acertarem a mão em cheio no final, num contexto geral, você lembra essa série como uma série ruim, se ela tiver um final ruim. Então isso me incomoda um pouco, me deixa com uma expectativa aí alta, e quanto maior a expectativa, as chances de delas não serem supridas são maiores, né? Mas o que isso quer dizer no final das contas? Não muita coisa, se eles não terminarem direito essa história, né? Então tudo aí, ela vem num crescendo e ela continua num crescendo. Ela não tem uma conclusão, então vai depender muito da continuidade ou não da série. Mas e por que eu tô falando tanto assim, né? Vocês já perceberam que eu falei, se a Netflix fizer uma próxima temporada, se ela continuar, se a história continuar, é que ainda não foi confirmado uma segunda temporada pra essa série.
E essa série, galera, não sei se vocês sabem, vocês viram alguma notícia, ela foi muito cara pra fazer. Ela tem muito efeito visual, ela tem muito efeito bonito, bem feito visual, né? Vou começar a chamar não de efeito visual, vou chamar de bem feito visual, né? Porque foi muito bem feito nesse sentido. E ela custou quase 20 milhões de dólares cada episódio, galera. Então é uma série muito cara. Então se ela não tiver uma entrega muito boa, se ela não tiver uma receptividade de público muito boa, as chances da Netflix não continuar essa série são grandes, né? Então não vai ser a primeira vez que ela vai cancelar alguma série sem final, né? Então a gente torce para que isso não aconteça, porque a gente quer que essa história seja finalizada, né? Então vamos torcer. No momento de gravação desse vídeo aqui, a série ainda tá no top 1 de séries do Brasil, mas é natural, porque primeiro final de semana da série publicada foi agora, né? Temos aí, sei lá, 4 dias de série no ar, 4, 5 dias de série no ar, então isso ainda é natural. Vamos torcer para que isso continue por mais tempo, para que a Netflix invista e faça uma segunda temporada para conclusão da história como um todo, né? Mas e você? Você já assistiu essa série? Já tinha ouvido falar, visto algum trailer, alguma coisa? Comenta aqui embaixo se você vai assistir ou não. E aproveita que você tá aqui nos comentários e já fala qual que é a sua obra, sua série, livro ou filme de ficção científica que você mais gosta. Se forem mais comentados, a gente pode trazer um review aqui no canal, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe aqui do problema dos 3 corpos, espero que eu tenha instigado vocês a assistirem a série, eu acho que vale a pena. E já sabe, né, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra fortalecer, vai ajudar muito. A gente tá crescendo, aos pouquinhos ainda a gente tá crescendo, mas com a força de vocês daí, a gente consegue fazer mais conteúdo daqui e aos poucos o Mock vai ficando cada vez maior e melhor, firmeza? Muito obrigado quem assistiu até agora, um abraço pra todo mundo e fui!